Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do Multinerds, eu sou o Marcelo. Hoje eu tô aqui pra falar de A Hora do Mal, tá? Porque eu finalmente assisti o filme, beleza? E assim, pra mim ele foi o pior filme que eu vi até agora, nesse ano. Ou assim, pelo menos o mais decepcionante, tá? E nesse vídeo eu vou tentar explicar um pouquinho pra vocês o porquê disso, beleza? Mas vamos lá, depois da vinheta. Esta é uma história real que aconteceu na minha cidade. Aquela quarta-feira seria mais um dia normal para a escola toda. Mas esse dia foi diferente. As crianças das outras turmas foram à aula. Mas a sala da professora Gendy estava completamente vazia. Você sabe por quê? Porque na noite anterior, às 2h17 da manhã, todas as crianças acordaram, saíram da cama, desceram as escadas e correram pro escuro. E elas nunca mais voltaram. Bom, pra começar, esse vídeo talvez tenha spoilers do filme, tá? Então caso você não tenha visto, fique aqui por sua conta e risco. E já deixa o like aí, beleza? Já deixa o like, se inscreve no canal, que vai ajudar bastante, certo? Então vamos lá. Olha, eu fui assistir o filme com expectativas, tá? Com boas expectativas. Por quê? Eu demorei um pouco pra ver ele, né? Porque eu fui inclusive convidado pra assistir o filme na cabine, tá? No dia eu tive um problema, não consegui ir. Depois um amigo meu me convidou pra ir no cinema assistir junto com ele. Eu cheguei aí, mas eu cheguei atrasado na sessão e perdi a sessão, não vi o filme naquele dia. E aí eu só fui ver o filme agora, nessa semana do cinema, né, que tá rolando aí. E aí que eu finalmente consegui assistir o filme. E durante esse tempinho, né, essas 2 semanas, mais ou menos, que eu fiquei sem ver o filme e tal, eu vi algumas pessoas falando sobre. Eu não vi nenhuma crítica completa, nem nada disso, mas eu vi alguns comentários, sabe? Eu vi o pessoal falando bem do filme, né, elogiando, falando que era um dos melhores filmes do ano, pelo menos um dos melhores terror, né, do ano. Enfim, e eu vi falar sobre um bastidor também, que eu vou contar aqui pra vocês, que eu não sei se vocês sabem, mas o Jordan Peele, né, que pô, é o Jordan Peele, diretor de Corra, de Nós, de Não Olhe, né, enfim, filmaços aí do gênero de terror, que eu amo muito, o Jordan Peele, eu amo muito os filmes dele. Ele queria muito esse filme. Ele leu o roteiro, né, e ele se interessou muito, ele queria comprar esse filme porque ele tem uma produtora, né, e ele queria fazer esse filme, não sei se necessariamente como diretor ou como produtor, enfim, mas ele queria trazer esse filme pra produtora dele, ele queria comprar o roteiro, certo? E ele não conseguiu, né, a equipe dele, a produtora dele não conseguiu comprar o filme, e por conta disso ele ficou tão puto que ele até demitiu a equipe dele, que não conseguiu comprar o filme, porque ele se interessou muito nesse roteiro. Aí eu pensei, pô, se o Jordan Peele, que é o Jordan Peele, se interessou por esse roteiro, né, desse filme, alguma coisa deve ter aí, alguma coisa deve ter nesse filme. Então, eu acho que tudo isso aumentou a minha expectativa pro filme, entendeu? Mas, enfim, ela né, não chegou lá, a minha experiência não chegou lá. Não dá pra entender, não dá! Por que só a turma dela? Por que só a dela? Cadê os nossos filhos? Tem muitos pais exaltados por aqui. Eu acho melhor passar um tempo longe desse lugar. E assim, cara, a premissa do filme é até boa, tá? Começa com um suspense, um clima de investigação, parece que a gente vai ter realmente uma coisa interessante. O filme cria várias histórias paralelas com diferentes personagens e, em teoria, isso é legal. Mas na prática, a maioria dessas tramas não leva a nada. Você fica tentando juntar os pontos, tentando entender como tudo se conecta, mas parece que nem o próprio diretor juntou. E assim, pra mim um dos maiores problemas entre os personagens é justamente a vilã, né? Porque ela surge muito tarde na história, ela tem objetivos assim que não são explicados em momento nenhum. Tanto os objetivos quanto as origins não são explorados, não são explicados, o que deixa tudo pra mim muito confuso e muito frustrante. E assim, a gente tem que falar da parte do terror em si, né? Porque assim, se vocês acompanham aqui o canal, vocês sabem, eu não sou um grande consumidor do cinema de terror, tá? Eu tenho que dizer isso, eu não vejo muitos filmes de terror.
Mas eu até brinco que os filmes de terror que eu vejo são os de Jordan Peele ou os que tem a Mia Goth. O terror pra mim ele é isso, assim. Eu não sou um grande consumidor de filmes de terror. Mas eu acho que nem como filme de terror ele funciona. Porque assim, pra mim ele tem uns 2 jumpscare, que é justamente com a vilã principal ali, né? Quem viu vai saber. Ela aparece assim do nada, com aquela maquiagem esquisita, aquele sorriso esquisito. Aí tem, assim, pra mim, nos 2 primeiros momentos que ela aparece, você toma um susto. Você, caraca, que coisa bizarra. Beleza. Depois o diretor tenta repetir isso por, sei lá, umas 3, 4 vezes e pra mim não funciona mais. Pra mim, os únicos jumpscares que funcionam são, sei lá, os 2 primeiros. Depois, não funciona mais também. Eu não senti medo vendo esse filme. E assim, pra mim esse filme tem um problema muito grande também nos seus diálogos, tá? Porque eu acho que tem muitas cenas onde, cara, os personagens falam e agem de formas que não fazem sentido. Não faz sentido. E eu vou dar um exemplo, tá? A gente tem um personagem do Benedict Wong, né? O nosso querido Wong aí do MCU, ele tá no filme, que ele faz é tipo o diretor da escola, né? E tem uma cena onde a vilã principal ali do filme, quem assistiu vai saber, que ela vai na casa dele, né? Que ela já tinha conversado com ele na escola, e depois ela vai na casa dele, deu a entender que era tipo num sábado, ela chega na casa dele do nada pra falar sobre a questão, né? Do sobrinho dela e tal. E assim que ela aparece, que ela já começa a falar sobre a situação, a primeira coisa que ele fala, a primeira reação dele é falar: ah, é que eu tô achando um negócio ali na TV. Eu fiquei tipo, mano, vamos, sabe, fazer esse mapa mental. Mapa mental não faz sentido. Vamos fazer vamos imaginar essa situação. Você trabalha numa escola, você tá com uma complicação com um estudante, você falou com a tia dele, ela não conseguiu resolver a situação, depois no sábado ela aparece na sua casa, que você não deu endereço nem nada, pra falar sobre essa situação. Como que eu ia me importar nessa situação? Eu ia falar, pô, minha senhora, né, eu entendo que a situação é complicada, né, enfim, sinto muito, mas assim, é que eu tô no meu espaço pessoal, tô na minha casa, entendeu? Eu não tô trabalhando, hoje é sábado, então assim, infelizmente a senhora vai ter que esperar até segunda-feira, né, na segunda-feira a gente marca um horário, a gente marca um bate-papo e a gente resolve essa situação, a gente conversa lá, beleza? Né? Acho que todo mundo, qualquer pessoa normal ia falar algo em torno disso, mas ele não, a primeira coisa que ele fala é que eu tô achando um negócio ali na TV, eu tô no meio de um negócio ali, sabe? E é isso que ele fala, tipo, não faz sentido, completamente esquisito. E a situação toda é esquisita. E tem outros momentos do filme que pra mim são assim também. Os personagens falam e agem de formas que não faz sentido, que não parece uma pessoa real. Tá ligado? Porque as crianças saíram de casa, ninguém tirou elas de lá. Ninguém obrigou. O que você está vendo que eu não estou? Deixa eu ver. Pra onde você foi? Tem alguma coisa muito, muito errada acontecendo. E assim, o próprio diretor, ele deu algumas entrevistas falando que o filme tinha alguns furos de roteiro, admitindo isso, né? E eu vi muita gente falando sobre isso, que o filme realmente tinha alguns furos de roteiro. Mas assim, sinceramente, que roteiro, gente? Que roteiro? Porque, cara, eu achei algumas coisas bizarras, assim. E pra mim, um grande problema do filme é como o diretor começa a contar essa história. Porque logo no início, né, pra quem viu aí sabe, tem uma narração, né, ali no filme, a narração inicial, que conta a história, conta o que aconteceu das crianças, né, terem sumido, todas as 2h17, todas as crianças de uma mesma turma da escola. Beleza, ele explica isso aí. E aí, já nessa narração inicial, ele fala que a escola ficou fechada por um tempo. Eu não lembro exatamente se eles falam quanto tempo foi, mas deu a entender que, tipo, ficou fechada por mais ou menos um mês, ou pelo menos algumas semanas. E depois, a escola teve que reabrir, né? Teve que voltar. E é aí que começa a história do filme. Tipo, essas semanas depois é onde eles começam a contar o filme. Pra mim, isso é uma decisão idiota. Porque, cara, pra mim, na minha humilde opinião, a coisa mais interessante de uma história sobre essa, né, imaginando a premissa, as crianças sumiram, todas as crianças de uma mesma turma sumiram do nada, ninguém sabe pra onde elas foram. A coisa mais interessante pra mim é justamente os dias seguintes. Como que foi a investigação? Como que foi as ações e as reações dos pais das crianças? Como que foi a comoção da cidade, da mídia, né? Teve uma comoção nacional, porque assim, não era uma cidadezinha minúscula, né? Era uma cidadezinha,
né, até mais ou menos grande ali, um subúrbio até mais ou menos grande. Então como que foi tudo isso, esses dias seguintes, né, depois do acontecido? Pra mim isso é o mais interessante. O diretor mostra, ele escolhe simplesmente não mostrar, não, vou deixar passar um mês, aí eu começo a contar a história do filme. E cara, pra mim uma coisa muito doida também é que você não consegue se conectar com nenhum dos personagens desse filme. Porque olha o que aquela professora passou, a situação que aquela professora passou, a situação que aqueles pais, né, dessas crianças passaram. Primeiro, né, como eu falei, o diretor escolhe não mostrar os dias seguintes, mas quando ele começa a mostrar, a gente não consegue se apegar a eles também. Um dos personagens principais do filme é o Josh Brolin, que faz ali um dos pais, né, de uma criança dessas que sumiu, e a gente não consegue se apegar a eles, porque o diretor escolhe mostrar coisas completamente aleatórias da vida dele. Mostra que ele trabalha com construção de casas, e ele comprou a tinta errada, e ele vai trocar a tinta e não sei o que. Sabe? Ele não consegue construir esses personagens. E eu acho que todo o desenvolvimento de todas essas tramas, de todas as personagens que aparecem no filme, é péssimo. Porque eu acho que ele dá várias informações pra gente desses personagens. Então a gente fica tentando montar o caso na nossa cabeça pra descobrir o que aconteceu. E no fim, não vale de nada. Porque tem um monte de informação, 90% das informações que o diretor dá pra gente sobre os personagens é completamente inútil. Né? Tem o policial lá que ele traía a mulher com a professora e ele era a mulher dele, né, era filha do diretor da polícia, do capitão da polícia. Aí tem um mendigo lá que ele tá tentando arrumar um trampo, ele tá ligando porque ele precisa conseguir dinheiro pra pagar a mãe dele, pra comprar roupa, pra começar a trabalhar. É um monte de trama paralela que vai de nada a lugar nenhum, que não serve pra nada. Mas assim, pra mim o pior de tudo é a parte final, tá? Pra mim o pior de tudo é a parte final, que vira uma grande galhofa, tá? E assim, eu não tenho problema com galhofa, eu não tenho problema com vergonha alheia, tá? Mas eu acho que quando o filme, ele se propõe a ser um filme sério, se propõe a ser um filme de suspense, um filme de investigação, do nada, nos 10, 15 minutos iniciais, ele vira uma grande galhofa, eu acho esquisito, sinceramente. E assim, na minha sessão, que eu achei até numa sessão cheia, né, por conta da semana do cinema e tal, teve muita gente dando risada nessa parte final. Mas assim, eu não posso falar por eles, obviamente, mas eu não sei, sinceramente, se eles estavam dando risada porque eles acharam engraçado, genuinamente engraçado. Eu acho que eles estavam dando risada porque é ridículo, porque é uma vergonha alheia imensa, é umas piadas ridículas, sabe? Tem o pai lá que fica chutando o mendigo várias vezes, aí o mendigo fica voltando. Isso é Deadpool, é a cena do Deadpool lá, no Deadpool 2, que ele fica morrendo e voltando. Tipo, é isso, é essa piada, foi pra isso que esse filme se desenrolou, sabe? E assim, acho que resumindo, pra mim é isso, tá? Pra mim o filme ele não funciona como suspense, ele não funciona como terror e tampouco como comédia. O que tem aqui? Deixa a investigação com os investigadores. Bom, e aí fica aquele ditado, né, que eu sempre trago aqui do canal do Entre Migas, que é aquilo: se você gostou do filme, tá tudo certo, você venceu. No caso, eu perdi muito vendo esse filme, porque eu odiei. Como eu falei, pra mim foi o pior filme desse ano. Isso que a gente tá em setembro já vi alguns filmes aí. Não sei se ele é realmente o pior, mas assim, com certeza ele foi o mais decepcionante pra mim. Foi o que eu saí mais puto, assim, do cinema. Tanto que eu resolvi fazer esse vídeo, porque assim, já tinha passado, né, a estreia do filme e tal, já tinha perdido mais ou menos o time pra fazer esse vídeo. E normalmente, eu sou uma pessoa que eu não gosto de engajar tanto no hate, né? A gente vê muitos exemplos de canais que parece que as pessoas só odeiam tudo, elas só falam mal de tudo, porque elas sabem que falar mal, hatear, dá mais engajamento. Aqui, pra mim, não é assim. Eu gosto mais de falar das coisas que eu gosto, sabe? Às vezes tem coisas que eu não gosto, que, né, obviamente, às vezes, né, se a gente não gosta, a gente tem que falar também. Mas eu não gosto de focar no hate, de engajar em cima do hate, entendeu? Mas assim, eu desgostei tanto desse filme e eu vi tanta gente falando bem, que eu tive que vir aqui dar os meus 2 centavos aí, minha humilde opinião, sobre o filme, que pra mim é isso aí. Pra mim não funcionou mesmo. Eu nunca vi nada assim na minha vida. Está olhando?
Está ouvindo? Está ouvindo? Mas é isso, tá, pessoal? Essa é a minha humilde opinião, tá? Sobre o filme. Você comenta aí, beleza? Comenta aí o que você achou, o que você achou do roteiro, dos furos, do desenvolvimento, todos esses temas que eu falei aí. Deixa aí a sua opinião que, né, vai ajudar aí nessa discussão, né? E dando os recados finais, a gente lembra que esse conteúdo aqui vai tanto pro nosso canal do YouTube quanto para as principais plataformas de podcast, estamos em todas elas. Se tiver no nosso canal do YouTube, além de comentar, deixa o like, se inscreva no canal se tiver em alguma plataforma de podcast, tipo Spotify. Deixa uma boa avaliação aí pra gente que vai ajudar bastante. E fica sempre ligado no nosso Instagram, em todas as nossas redes sociais, mas principalmente no nosso Instagram, que sempre tem vídeo novo, novidades, notícias, a gente tá colocando lá, beleza? Mas é isso, pessoal, valeu, falou!